Posso começar, Ju? Posso começar? Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao GT12, o direito de existir por inteiro, anticapacitismo, interseccionalidades e prática de cuidado, do primeiro Encontro Nacional dos Estudos Interseccionais. Meu nome é Caio Roberto e atuarei como coordenador deste GT, ao lado da nossa facilitadora Juliana Piovesan. Para fins de acessibilidade, faço uma breve autodescrição. Sou um homem branco, de pele clara, cabelos curtos, grisalhos e olhos castanhos. Nesse momento, estou usando uma camisa de mangas compridas azul petróleo e, no fundo, aparece a minha casa no meu quarto desfocado. Chegamos ao último dia do primeiro ENEST e encerrando as atividades do encontro com o GT, cujo título contém uma afirmação política incontornável. Não basta permitir que determinados corpos sobrevivam. É necessário garantir que todas as pessoas possam existir por inteiro, com identidade, dignidade, linguagem, memória e participação social. Teremos a presença de uma pesquisadora surda e contaremos com a interpretação de Libras, como vocês podem ver. Peço, portanto, que todas as pessoas apresentadoras falem um pouco mais devagar, respeitem as pausas e evitem sobrepor falas. Existe um pequeno intervalo entre a fala oral e a sua interpretação, e respeitar esse tempo não é mera gentileza, é uma prática concreta de acessibilidade e justiça comunicacional. Só lembrando, cada apresentação terá 10 minutos, só são 4 trabalhos, exceto a da nossa pesquisadora surda, terá um tempo de 15 minutos. E ao final das exposições totais, abriremos o espaço para diálogos, questões e comentários. Passo agora a palavra à nossa facilitadora, Juliana La Sala Piovesan, para que possamos iniciar os trabalhos. Declaro o GT aberto. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Juliana, como o Roberto disse. Eu vou fazer brevemente minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo é castanho liso, eu tô com ele preso num coque. Eu tô usando um óculos de grau cinza, tô com uma blusa de gola meio creme e uma malha rosa por cima. O fundo aqui atrás é o meu quarto, tem uma tapeçaria com fundo de tarô e uma parede branca. Eu vou ser a monitora desse GT, então vou estar aqui principalmente para o suporte técnico, caso tenha alguma questão com áudio, com os slides, enfim, tá auxiliando principalmente nesse quesito. E eu também vou estar ajudando a cronometrar o tempo de apresentação. Então, como o Roberto disse, são 10 minutos, né, o padrão. Quando der 5 minutos, eu vou avisar, quando faltar 2, eu vou avisar, vou colocar tudo no chat. Se alguém preferir, eu posso avisar também verbalmente, usar o meu microfone. Mas, a princípio, eu pensei em colocar no chat mesmo, para não ter que interromper ninguém. Então, eu acho que é isso, exceto o trabalho, né, da Priscila, que vai ter 15 minutos de duração, por essa questão de acessibilidade. E é isso, gente, é um grande prazer estar com vocês aqui, estou muito animada para os trabalhos, e é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Priscila. Vamos, então, dar início aos nossos trabalhos. Começando com o artigo Desafios enfrentados por negros surdos no acesso à pós-graduação estrito sensu, uma perspectiva do racismo estrutural, dos autores Charles Lary Marques Ferraz e a autora Priscila Leonor Alencar Ferreira. O trabalho evidencia que garantir Libras é indispensável, mas não suficiente. Quando racismo, capacitismo e barreiras linguísticas se cruzam, ações afirmativas também precisam ser radicalmente interseccionais. Fiquem à vontade.
Obrigada. Pode mostrar? Sim, sim. Vocês estão vendo? Sim. Então, pode começar, Priscila. Saiu. Agora está aparecendo. Isso, agora sim, agora sim. Vocês estão vendo? Sim, sim. Então, pode começar. Olá, prazer estar participando aqui com vocês. Esse tema dos desafios enfrentados por pessoas negras surdas. Eu sou doutorado, uma perspectiva racismo estrutural. Aqui, o que eu quero mostrar? Como é que esses desafios acontecem? Pode passar, por favor. Então, vocês perceberam como que essa figura mostra pessoas negras, surdas, o que elas enfrentam nos estudos, como é que é essa prática acadêmica? São vários problemas que acontecem de um isolamento ali nesse desenvolvimento dos artigos. Santos, tá? E aí, essa imagem que eu estou mostrando aqui é uma metáfora. O que acontece de verdade, né? Pessoa surda, negra, tem a formação, e ali ela vai para um nível superior. Para ela entrar no nível superior, no acadêmico, tem dificuldade com os intérpretes, acessibilidade, falta muito questão da acessibilidade, são várias barreiras. Eu sou uma pessoa preta surda, e como? Como que eu faço? Né? Tem a questão da educação, tem a questão da ancestralidade dos povos indígenas, tem todo um marco ali sócio-histórico de pessoas surdas negras. E ali é como se tivesse uma escada que a gente precisa ir enfrentando, né? A questão das bolsas. Fechou aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Entrou uma ligação aqui. Então, mostrando. Estou falando desse. Como é que é esse desenvolvimento da acessibilidade? Como é que é difícil? Pode passar. Então, racismo estrutural, o que é? São várias formas de barreiras estruturais nas instituições, dentro das escolas, da universidade, barreiras dentro de espaços de saúde, e principalmente na área acadêmica, na área da educação. Os pesquisadores, por exemplo, essa formação pós nas áreas das artes, da educação, da linguística, tem várias formas. A gente enfrenta questões de preconceito racial, a questão das cotas para entrar na universidade foi uma coisa que ajudou, que pode ajudar sim, mas a gente precisou das cotas para esse auxílio. Quer que eu fale agora?
Oi, pessoal, vou tentar mostrar um pouco esse tema. Então, o que ela está falando significa o quê? A questão do racismo estrutural, por exemplo, vou falar aqui. Lá tem um tema dos contextos que isso acontece, os grupos. A gente está falando de uma equidade dos grupos, né? A entrada disso, das pessoas negras ali dentro dessa estrutura, as pessoas não têm facilidade nesse acesso. Fica muito difícil. Bem, pode vir, pode passar. Só para complementar, a questão institucional do racismo dentro das universidades é a dificuldade da entrada, né, dentro dessa instituição. A questão das vagas, por exemplo, uma pessoa que estuda principalmente na hora do projeto, né, de fazer o projeto para entrar, entregar ali. Eu sou surda. Como é que essa pessoa tem a questão das cotas? Como é que faz o processo de acessibilidade desde a seleção? Tá, eu estou pensando aqui, o processo de avaliação da banca vai ler ali o meu trabalho, uma pessoa surda, uma pessoa negra, não está preocupado com a cor da pele, não, o projeto está vendo a minha pesquisa, ok. Mas como que essa vaga vai me ajudar enquanto uma pessoa surda dentro da universidade, tem a questão racial, como é que ela, depois que eu entro, e os intérpretes? A questão não é só ter intérprete ali, na hora que você vai estudar dentro do nível superior, não tem intérprete, falta intérprete no mestrado, no doutorado, não tem acessibilidade, não tem uma equidade de ensino para garantir acessibilidade, para a gente ter uma continuidade do estudo. No ensino médio também. E aí a questão das palestras dentro do sistema acadêmico, isso é um problema de âmbito nacional. Por isso que significa essa questão do desafio. Uma estrutura institucional. Então, tem a questão da lei da Libras, que fala sobre acessibilidade nos lugares, é um direito linguístico. A minha língua é a língua de sinais como primeira língua, e eu me relaciono com as pessoas através dessa língua para me desenvolver, para me afirmar enquanto uma pessoa surda. Eu tenho direito a essa língua, e português é minha segunda língua. No mestrado, no doutorado, é muito difícil para uma pessoa negra surda ter a garantia linguística desse acesso. E aí a teoria tem duas, a questão racial e a questão linguística, né? A questão da surdez. E aí as opressões vividas dentro da questão racial que acontecem na questão das vagas para entrar no nível acadêmico são muito poucas, né? As cotas raciais são muito poucas. E as cotas raciais e a questão da garantia pelo acesso da deficiência. E eu estou refletindo um problema central da pesquisa, as barreiras de acesso ali, não tem o doutorado, tem poucas pessoas, muito poucos surdos, 70% ali da minha pesquisa no Brasil tem surdos negros no doutorado, é um número muito pequeno. É um problema que pessoas negras surdas, mas elas precisam ter mais acesso para se desenvolver cada vez mais rápido no nível superior. Só que esse quantitativo ainda é muito pouco. Nós estamos mostrando que um foco na questão racial. A questão é a importância da perspectiva racial, são dois marcadores, o da questão racial e da surdez, sendo que as pessoas que são negras surdas têm mais problemas ainda para entrar por conta desse racismo estrutural, as barreiras linguísticas que acontecem ali.
Então, eu criei um forms para explicar ali essas pessoas rapidinho, tá? Tem um drive. Uma avaliação, aqui eu estou mostrando um pouquinho do meu estudo, que foi um estudo descritivo, e como que essa variação das pessoas, a porcentagem, quando foram respondendo. Eu chamei um grande número de pessoas, mas ali foi menos pessoas. Então, foi de forma voluntária para eles participarem. A metodologia. Quantas pessoas participaram? Foram 27 pessoas que participaram, ali preenchendo pelo Forms, e depois foram ler o estudo, na área de doutorado. Eu expliquei que era uma pesquisa qualitativa e quantitativa e análise de documento. Então, o que a Priscila falou é que esse grupo de doutorados era um número mais ou menos de 15 surdos no doutorado. E nós dois percebemos o quê? A questão da cor, como que elas se identificavam no Forms. Tinham mais pessoas que responderam que era qual é a sua cor? Eu sou branco. Elas se identificavam como pessoas brancas, a maior parte que tinham acesso ao doutorado dentro da resposta delas, certo? Vou passar. Isso aqui pode passar. Aqui as respostas. Pode passar, pode continuar. Aqui pode ficar só um resumo. Olha só, esse resumo do estudo mostra a quantidade de homens e mulheres das pessoas e a faixa etária deles. Tem esses dois marcadores aqui, a faixa etária e a questão do gênero. Pode passar. Aqui está mostrando como que era a questão da identidade das pessoas, essa variação racial em termos de cor. Tem pessoas pretas, 37 pessoas negras aqui, 27 pessoas que participaram, mais as outras pessoas do estudo. Olha só esse número, quantas pessoas surdas negras no mestrado e quantas pessoas no doutorado. E aí a gente foi desenvolvendo essa pesquisa, a importância de dar um apoio para as pessoas negras surdas poderem se desenvolver, as pessoas indígenas, eles continuarem se desenvolvendo enquanto pesquisadores e como que essas pessoas depois acessam o serviço público. Aqui tem uma coisa importante, a questão das bolsas, os intérpretes, o que vivia de preconceitos, e as barreiras do estudo para se desenvolver foi muito difícil para essas pessoas. A questão emocional, comportamental, são muitas barreiras encontradas dentro da vivência acadêmica. Pode passar. Pode pular esse. Aqui o contexto político, a questão das leis, a porcentagem, as pós, olha só, 44%. Olha como que é difícil dos participantes eles se desenvolverem. E tem uma diferenciação de nível social que é muito, muito grande. Pode passar. Continua, por favor. Vou resumir. Olha, aqui as pessoas que têm os professores, por exemplo, dentro de empresas, nos projetos de doutorado, mestrados, o contrato de trabalho dessas pessoas são concursados, a maioria. Uma grande porcentagem, 74% dessas pessoas são servidores públicos federais, o que mostra o apoio maior das universidades federais em relação às estaduais. Charles, pode passar. Já estou explicando, já. Já expliquei. Pode passar.
Então, concluindo, Charles, passa aqui, você quer explicar essa parte? Charles, pode explicar. Tem 1 minuto. Então, qual que é a reflexão? Um exemplo aqui, as pessoas negras surdas para entrar na Universidade Federal, o acesso ali, faz uma reflexão do problema que a gente tem enquanto esse grupo de surdos negros. Ali o estudo aponta que na área do doutorado, o governo público ou particular, na área pública ou particular, tem uma diferença, mas tem mais pessoas na área pública. Estudam o quê? Que temas? Na questão governamental, tem uma resposta que a gente mostrou ali, maior acesso das universidades federais, que tem mais apoio. Não estou vendo a intérprete também? Pode continuar. E aí, conclusão, queria agradecer, só um resumo, eu queria agradecer, mostrar para vocês essa discussão, a essas pessoas surdas, negras, como que o doutorado, as pós-graduações, como que é difícil, né? Especialmente no doutorado, é um número menor, o desenvolvimento delas para acessar a área acadêmica tem várias barreiras linguísticas, a questão do ser surdo, a representatividade, como que é importante ter pessoas negras surdas nesses espaços e como que as marcas desse preconceito, desse afastamento, isso envolve também. Isso é importante na questão linguística, as barreiras de acesso. Não é só uma marca da raça, são várias preocupações de um grupo que tem acesso reduzido para esse desenvolvimento acontecer e ser algo em termos da equidade. A gente precisa viver essas práticas e melhorar as questões de acesso. Muito obrigada por apresentar essa pesquisa do doutorado, pelas pessoas que estão ali dando apoio para maior acessibilidade, essa perspectiva visual na área de pós-graduação, escrito censos, e queria agradecer ao doutorado também. Obrigada pela apresentação. Desculpa, mas eu vou precisar sair. Priscila e Charles, muito parabéns. Um trabalho belíssimo, um trabalho riquíssimo, cheio de informações extremamente relevantes que a gente não percebe. Assim, vocês explicaram de uma maneira muito lúcida, muito tranquila, ficou muito claro o objeto de trabalho, a problemática da discussão, da tese do doutorado. Estão de parabéns. Você pediu para sair, a gente ia deixar as considerações para o final, mas estou fazendo as considerações uma vez que você vai precisar sair. Tudo bem? Mas parabéns. E a Noeste, em nome do primeiro encontro, agradeço a sua participação. Muito obrigada pela paciência de vocês, pelo trabalho conjunto, pelo esforço. Parabéns pela acessibilidade também. A gente precisa disso, de verdade. Eu queria falar um pouquinho. Vem, Charles, posso? Eu queria agradecer a vocês, ao grupo todo, por ter aberto esse espaço para nós surdos entrarem, porque ter uma intérprete aqui, ajudar a nossa comunicação, para a gente poder estar junto. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Estou esperando organizar, eu estou saindo. Ju, você quer falar aí do pedido de Danilo? O Danilo pediu para apresentar agora, mas na ordem das apresentações estava para ser a Poliana. Aí eu queria ver com ela se tudo bem o Danilo apresentar, que aparentemente ele tem um compromisso daqui a pouco. Então, eu queria saber se a gente poderia inverter
essas apresentações. Por mim, tudo certo, gente. Pode trocar sim. Obrigado. Então, vamos chamar aqui o trabalho do Danilo. Resumo expandido, memória, mestiçagem e hierarquia étnico-raciais em Paucatambo, Peru, apresentado por Danilo de Santana Cardoso. O estudo desloca a mestiçagem do lugar confortável da harmonia e revela que, quando examinada criticamente, ela também pode funcionar como um mecanismo de poder, distinção social e reprodução das hierarquias coloniais. Danilo, você tem a palavra. Olá, boa tarde, colegas. Eu sou Danilo Cardoso. Eu sou um homem de baixa estatura, um homem negro, cabelos curtos. Estou portando aqui uma camisa preta. De antemão, eu dou início à minha apresentação. E tem, enquanto referência esse local ao qual estou agora, eu estou no meio de um processo de realização do meu pós-doutoramento, né? Dentro de uma comunidade, a comunidade de Paucartambo, no sul do Peru. E foi através dessa movimentação de estudar as fricções interétnicas entre esses grupos que eu resolvi desenvolver o trabalho para este evento. Para compartilhar o slide, eu posso por aqui mesmo? Eu preciso de uma autorização, não é isso? Se eu não me engano, não precisa de autorização. Acho que você consegue compartilhar tranquilo. Tá, Se você ok. compartilhar. Compartilhar a tela, momento. Vocês conseguem observar? Conseguimos. Ok. A imagem a qual eu tenho trabalhado inicialmente, vocês observam um conjunto de pessoas, na verdade são populações indígenas, que estão na porta de um evento social, que no caso da Festa da Virgem do Carmo de Paucartambo, no Peru. Observem que eles estão na porta, porque eles não podem adentrar a esse principal evento. E foi a partir desse movimento, então, que eu comecei a questionar como essa festa ajuda a gente a entender um pouco mais acerca dessa comunidade, dos conflitos, né, interétnicos dentro desse ambiente social. É a partir desse movimento, então, que a gente começa a entender um pouco mais acerca da dimensão, né, dessa festa. Que por muitos trabalhos, ela era apenas reconhecida por suas cores, danças, as comparsas, né? Formas as quais os paucartambinos denominam os seus grupos sociais, ou os grupos dançantes, e a sua religiosidade. Mas foi a partir desse movimento, iniciado no ano de 2016, que eu começo a tentar entender essa festa através das pessoas, ou melhor, das populações subalternizadas dentro desse local. Então, o trabalho surge, né, a partir dessa mobilização, acionando conceitos como memória, mestiçagem, hierarquias étnico-raciais, tudo isso para entender o que faz Paucartambo ser Paucartambo. É a partir desse acionamento, né, através dessa imagem, na qual eu observo que grupos indígenas tinham as suas entradas cerceadas nos espaços festivos, que eu procuro, então, compreender como a história da colonização, né, e as relações entre indígenas, espanhóis, negros e mestiços, né, contribuem para para a formação da identidade local, né? E a partir disso eu defino enquanto objeto geral, ou melhor, objetivo geral, compreender como os processos históricos de colonização, mestiçagem e construção da memória ajudam também a entender o processo de manutenção de hierarquias étnico-raciais dentro do ambiente paucartambino. É a partir desse movimento também que, de forma específica, eu busquei primeiro identificar as posições ocupadas pelos diferentes grupos, né? Em segundo lugar, analisar como a identidade mestiça foi construída, uma referência aí ao pertencimento e ao prestígio social desses indivíduos. E, por fim, compreender como essas hierarquias são estabelecidas e também são expostas dentro dessa festa local. Então, a pesquisa ela vai possuir, sobretudo, uma abordagem descritiva, né, sobre tudo, e também ela vem sendo construída através de um denso trabalho de campo iniciado lá no ano de 2016 e que ainda está em curso nesse dado momento, né, uma produção conjunta aí de diários de campos, registros fotográficos, entrevistas, conversas informais,
E a partir desse movimento, a gente tem pensado, enquanto um resultado, né, que essa pesquisa tem indicado, que a identidade mestiça, né, que é acionada enquanto uma grande identidade, que é uma identidade que os paucartambinos dizem que é uma identidade que une, na verdade, ela cria uma segregação, né? É a partir desse resultado de um processo histórico, onde há um acionamento aí da dominação, da classificação racial, das disputas simbólicas, que a mestiçagem acaba sendo acionada nesse contexto, e ela não vai significar uma juntura harmônica, né? Pelo contrário. As pessoas que se auto-intitulam dentro desse grupo social, elas têm que ter uma ligação direta por parte dos espanhóis, senão elas não podem nem participar da festa, como vocês conseguiram observar, né? Da imagem a qual eu fiz a descrição inicialmente. E a partir desse momento também que a gente começa a tentar entender essa festa através de um movimento de posicionamento por parte dos indígenas e dos cerca de 1% da população negra que ainda resiste dentro desse lugar. E a gente começa, então, a observar que há um processo de apagamento histórico, né? A substituição, por exemplo, da Virgem Santíssima, dos cultos tradicionais e rituais tradicionais que estavam, sobretudo, vinculados inicialmente à figura da Virgem do Rosário dentro dessa localidade. E com o passar do tempo, esses cultos foram substituídos pelos mestiços, que, com o aval da própria Igreja Católica, traz a Virgem del Carme para substituir a protagonista da fé local. Então, a gente começa a observar que as narrativas, então, passam a ser construídas. Então, de um lado estão aqueles que têm acesso, por exemplo, às igrejas, à festividade, à celebração, aos espaços de prestígio dentro daquela localidade, e do outro permanecem aqueles cuja presença não faz parte do que tem se chamado de tradição mestiça dentro dessa localidade. É a partir desse movimento que eu começo a me perguntar quem pode ocupar o centro dessa celebração, quem é autorizado a falar em nome da celebração. E a partir desse movimento, então, que buscando uma narrativa, com várias aspas, original acerca desse movimento de culto a essa virgem, que a gente começa, então, a fazer um conjunto de oficinas com as populações indígenas e negras dentro daquele local, para a gente tentar reescrever essa história, né? Acionando sobretudo aí os dizeres da Espiva, que sim, que pode sim o subalterno, além de falar, recriar e narrar a sua própria história. É a partir desse processo de valorização e de escuta ativa que a gente começa a observar e a desconstruir até mesmo os rituais vinculados à Virgem do Rosário. E a gente observa que os grupos indígenas, eles cultuavam um monte sagrado dentro daquela localidade e que estavam vinculados sobretudo à Pachamama, uma figura feminina, né? Se a gente for observar dentro daquela localidade, e que era uma figura cultuada por esses grupos indígenas, e com o processo de colonização foi substituída, então, pela Virgem do Rosário, né? Vinculado aí às noções que era uma virgem que acolhia os pecadores. E com isso também, com a vinda, né, do processo de escravização das populações negras, eles também passaram, ou melhor, tiveram que deixar de cultuar os seus orixás para cultuar especificamente a Virgem do Rosário, que era o único culto que poderia. Então a gente observa que a partir desse movimento de buscar novas narrativas, a partir do que era acionado enquanto identidade mestiça, escutar esses indivíduos subalternizados, que a gente começa então a reconstruir uma memória local coletiva e significativa para aquelas populações subalternizadas. E a partir desse movimento de cruzamento, né, de reflexões e ampliações, é que foi possível recriar e perceber que existia sim um estamento, né, racial, uma hierarquização que fazia com que os mestiços e descendentes espanhóis tomassem o protagonismo não só da festa, mas também dos movimentos econômicos da cidade, e que as populações indígenas e sobretudo negras estavam subalternizadas, não podendo nem ocupar nem os espaços dentro da festa e nem também os espaços de governança dentro daquela sociedade, dentro da comunidade paucartambina. E a partir desse movimento, então, que há uma criação e estímulo, sobretudo dos jovens dentro dessa comunidade, para tentar reescrever uma nova história, a partir de uma tentativa de inserção, né, na festa, que já tem na festa protagonista daquele local, né, como eles vendem essa imagem, que tem cerca de 112 anos, né,
e tentando justificar essa entrada e uma restrição por parte, né, dos espanhóis e mestiços. E com isso, a gente começa a acionar um conjunto de movimentações e também de mobilizações por parte desses jovens que tentam agora criar, ou melhor, recriar os cultos vinculados à Mamacha Carmen dentro daquela sociedade e também pensar essa identidade mestiça que não está apenas vinculado a seres originários e aos seres vindos de estrangeiros, né, como os mestiços começam, acionam, né, a figura da identidade, mas sim uma grande participação indígena. É dentro desse movimento, então, que eles começam a questionar até mesmo os personagens que participam dessa festa, porque se a gente observar os 3 atos dentro dessa mobilização, são atos que relembram o processo de dominação histórica por parte dos indígenas dentro daquela localidade. Então a gente observa, né, que essa celebração não é uma celebração mestiça e vinculada apenas ao ideal colonizador, né, mas que com o processo de hierarquização racial dentro daquele universo foi criada uma narrativa e como esses indivíduos e seus descendentes se perpetuaram no poder, eles acabam deslegitimando a participação por parte dos indígenas e por parte dos grupos, das populações negras que ainda resistem e residem aqui dentro desse local. Então é a partir desse movimento, né, de escrita desse trabalho que eu trago aqui um grande compilado, né, acerca de um trabalho maior que gera também um documentário que eu acabo de lançar e foi premiado pela ABA, né, intitulado Pau Cartambo, Capital Principal, que traz essas narrativas dos subalternos e reescrevem esse processo em meio a todo essas questões vinculadas aos processos de hierarquização que são perenes dentro dessa comunidade, mas que a partir do acionamento, né, de grupos e também das nossas influências e trabalhos aqui para pensar a identidade, estimular essa juventude, é que a gente tem gerado uma nova perspectiva para o futuro dessa própria comunidade. E com isso, eu deixo aqui o meu muito obrigado e vou compartilhar, né, posteriormente, acredito, para o e-mail institucional por parte da liderança do GT, os links para vocês continuarem entendendo um pouco mais acerca dessa cidade de Paucartambo, acerca das comunidades, dos conflitos étnicos que resistem aqui, porque parecem que a gente só encontra isso muito na nossa realidade brasileira e dos nossos vizinhos. Elas estão cada vez mais demarcadas e estão perenes, porque ainda há ausência de qualquer tipo de leis e incentivos públicos, né? Para deixar os subalternos tomarem seus lugares e até mesmo participar de identidades as quais sempre participaram e integraram. Obrigado, desde já. Obrigado, Danilo, pela sua fala bem potente, né? Uma fala muito rica, muito cheia de instrumentos, muito cheia de cultura, recheada de uma cultura incrível. Eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho e ficava me perguntando, assim, como foi que esse autor, essa autora, eu não sabia se era autor ou autora, chegou até esse local, qual o vínculo que ele tem com ela, assim, a maneira como você descreve, de uma maneira muito pragmática, mas de uma maneira muito contundente em defesa dessa população, né? Em defesa dos direitos dessa população. Acho que isso, seu trabalho vai gerar muitos bons frutos para essa comunidade, sem dúvida, gerar muita coisa boa, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professor e pessoas que estão aqui nos assistindo. Só dando uma adendo, né, acerca desse processo. Todo mundo me pergunta como é que eu cheguei, né? Eu sou residente de Salvador. Eu vim de Salvador. Com 19 anos, estava no curso de Ciências Sociais na Universidade do Estado da Bahia. E eu me inscrevi para um concurso da Unesco, que eles selecionavam 20 jovens do mundo todo, né? Aí eu compus uma equipe de jovens que rodou a América Latina, jovens que tinham participado naquela época da Primavera Árabe, que estavam lutando por questões do Taiwan. E eu participava de mobilizações, sobretudo com o MST, na minha comunidade, e movimentos de favela, a qual eu já tinha um curso maior. Então, eu acabo me inserindo dentro desse contexto, e meio com todo esse prestígio social, né, de conhecendo presidentes como Evo Morales, Cristina Kirchner, eu acabo fazendo uma inversão cultural com mais tempo dentro dessa comunidade, e tinha muitos escritos a respeito. Eu acabo escrevendo meu primeiro trabalho, que é A Virgem do Carmen, um estudo de inspiração etnográfica, o qual é premiado pela antiga Saraiva, que premiava um concurso de monografia. Então eu vou lançar meu primeiro livro do curso ao mestrado na Universidade Federal da Bahia,
pesquisando a Virgem do Carmo, eu tinha um discurso que era muito alinhado, né, com essa ideia dos colonizadores, né, com essa ideia dos mestiços. Só que com a minha imersão dentro dessa comunidade para fazer o meu processo de mestrado, junto com a Universidade Unisac, lá em Cusco, a Universidade Católica de Cusco, eu começo a perceber que existia uma outra narrativa por trás. E eu passo a ser até confrontado pelo principal referência dentro daquele local, que era um pesquisador, um antropólogo que eu cito nominalmente na minha dissertação, que ele disse, não, que já tinha uma narrativa consolidada e que eu não podia vir de um lugar, enquanto um brasileiro imperador, tentar acionar uma outra narrativa, que isso ia desconstruir toda aquela sociedade. E assim, para mim foi um desafio. Eu faço essa quebra no meu doutorado e vou estudar a Mamacha Carmen enquanto culto, e aí a gente consegue, eu falo a gente porque eu acabo criando uma relação, né, em conjunto com a comunidade. A minha formação é de antropologia, né, e a gente acaba, eu participo de rituais que as pessoas não poderiam, falo assim, os jornalistas, enfim, eles não davam acesso. E nesse processo a gente acaba construindo esse documentário em conjunto, que é resultado da minha tese, é um dos capítulos da minha tese que pode ser lida e assistida. E nesses meus processos de andança pela América Latina, eu estava finalizando um processo, e como resido em Salvador, eu estava nesse processo de nova imersão, eu acabo sendo presenteado pela universidade. Agora, recentemente, eu me tornei professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. E eu recebo um incentivo por parte para voltar, né? A gente está no processo de, vou falar férias, não é a palavra correta, recesso é a palavra correta, para finalizar esse documentário, porque tinha uma parte, e uma espécie de devolução à comunidade, e eu vim fazer exibição amanhã desse documentário para a comunidade e devolver os livros que a gente conseguiu, as fotografias, porque eles não tinham nem fotografias, e essa linha histórica que a gente conseguiu, né, construir junto, e por isso eu estou aqui. E por isso eu estou fazendo aqui, estou aqui no meio desse frio, e que bom que eu consegui compartilhar aqui com vocês um pouco, né, dessa minha história, que flerta também com a história de Paucartambo e dos paucartambinos, indígenas e, sobretudo, as populações negras que aqui resistem. Obrigado, Danilo. Obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Esteja sempre conosco. Quando tiver os próximos eventos, será super bem-vindo, viu? Obrigado, já até me inscrevi para um próximo GT para participar. Gostei muito. Obrigado, viu, Tá gente? bom. Tô aqui para discussão. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. O próximo trabalho a ser apresentado é um resumo simples, denominado Negritude Brasileira, Trajetórias entre Colonialidade, Identidade e Subjetividade, apresentado pela autora Poliana Teixeira da Silva. O estudo nos lembra que a colonialidade não permaneceu enterrada no passado. Ela continua produzindo subjetividades, hierarquias e negações de pertencimento. Ao mesmo tempo, apresenta a negritude como força política, epistemológica e emancipatória capaz de reconstruir identidades e formas de existência. Poliana, a palavra é sua. Muito obrigada. Vocês me escutam? Todo mundo me escuta? Estamos, sim. Tá bom, eu vou compartilhar aqui. Eu fiz alguns pequenos slides, né? Acho que hoje a ideia é a gente apresentar um pouquinho, no geral, né, o que a gente vem desenvolvendo, as coisas que a gente vem estudando, mas em 10 minutos a gente entende que às vezes é só para dar um gostinho, assim, de quero mais das discussões que vão surgindo, né? Nossa. Então, como o professor Caio me apresentou, eu sou a Poliana. Eu sou psicóloga formada pela Universidade de Brasília, mestre e doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento. Acabei de passar pela minha qualificação, né, esse mês. Então, assim, vamos que vamos, estamos caminhando. E esse trabalho, na verdade, ele é um resumo simples que ele vem de um trabalho que eu venho desenvolvendo agora nos últimos anos. Eu vim de uma experiência de um doutorado de sanduíche agora, né, do ano passado para cá. Fiquei um período do meu doutorado na Bélgica, na Universidade Livre de Bruxelas. E aí, só para dar uma contextualizada, porque eu sempre pesquisei raça, né? Assim, raça é um elemento muito central na minha formação. E quando eu chego na Universidade Livre de Bruxelas e apresento as minhas propostas de pesquisa, eu descubro que raça não é um pilar que ali é investigado.
né? E aí isso me convida para traçar todo um outro trabalho. Eu, dentro da minha linha de pesquisa, eu pesquiso como mulheres negras envelhecem, né? Esse é meu grande foco de trabalho. Mas eu entro numa outra perspectiva e eu entro num outro caminho que é tentar colocar um pouco em palavras como que todo esse passado, né, que não é bem um passado, mas como que todo esse passado colonial escravocrata, ele dita muito sobre como a gente se constitui subjetivamente até os dias atuais. Então, esse trabalho, ele vem muito nesse sentido, é um resumo simples, né, mas ele é um resumo simples que ele caminha um pouco com isso que eu estou pesquisando. Então, esse artigo, esse resumo que eu vou conversar um pouquinho com vocês, ele é um artigo, né, publicado integralmente na revista Temporalidades, da UFMG, onde a pergunta central que eu fiz foi como a formação histórico-social do Brasil, ela participa dessa constituição da subjetividade negra. E o meu objetivo, então, era traçar algumas aproximações entre autores da história social, da sociologia, da psicologia, enfim, e intelectuais que estudassem a subjetividade negra brasileira, fazendo um pouco esse casamento que a gente pouco vê na literatura, né? Então, realmente, a gente entender como que a construção histórica do Brasil, ela afeta, de fato, como que a gente se constitui enquanto ser humano hoje em dia. E aí, isso aqui é um resumo muito simples do que eu vou citar aqui, do que eu trabalho com mais profundidade no artigo, né? Primeiro, eu divido o meu artigo em 2 pilares. O primeiro se chama formação histórica, e aí onde eu detalho um pouco mais sobre como foi esse processo de colonização, a escravidão como um processo de desumanização e coisificação, né, do sujeito negro no Brasil. Eu discorro um pouco sobre as colonialidades que continuam e as colonialidades que foram desenvolvidas como ferramenta de perpetuação dessa opressão racial, e converso um pouco também sobre como tudo isso resultou numa produção de raça, né? Sobre como o negro foi definido enquanto raça a partir dessa perspectiva do branco que aqui invade. E aí coloco, então, faço esse primeiro panorama histórico e explico que a história continua operando na subjetividade e vou para minha segunda sessão no artigo, onde eu falo sobre o desenvolvimento subjetivo. Então, onde eu coloco sobre identidade e autoimagem, sobre o sofrimento psíquico, os mecanismos de adaptação que a gente desenvolve para lidar com esse trauma colonial que ainda vive, e na negritude como afirmação e como uma movimentação política também. E aí, ao longo do artigo, eu começo, então, explicando que a colonização, ela é um fundamento, e a escravidão, ela foi muito mais do que uma exploração econômica, né? Então, a escravidão, ela se responsabilizou por produzir a raça como uma categoria política. E aí, discorro muito sobre o que é essa colonialidade do poder, o que é essa colonialidade do saber, do ser. Discorro também sobre as colonialidades de gênero, né? Sobre como tudo isso foi pautado desde o início também da invasão e da história documentada, digamos assim, do Ocidente do Brasil, e como foi um processo que ele foi constituído pela desumanização da população negra, e de fato por essa definição quase que arbitrária do que é ser um sujeito negro, né, na história do Ocidente. E aí, como autores que eu utilizo, né, nessa perspectiva e nessa tentativa de ir dialogando autores de diferentes áreas, eu fundamento muito os meus escritos no Clóvis Moura, no Abdias Nascimento, no Quijano, no Mbembe e no Bernardino Costa, que é uma grande referência que eu tenho na Universidade de Brasília também, né, que é onde eu me constituí pesquisadora. E depois eu falo um pouco também sobre o racismo estrutural e essa caminhada que a gente faz do racismo estrutural ao racismo subjetivo. Então, eu faço um grande panorama sobre essa perspectiva histórica e depois eu coloco sobre como esse período pós-abolição ele não rompeu com essa lógica, né? Sobre como essa Lei Áurea ela chegou para a gente como um grande genocídio, né? 2 grandes itens na Lei Áurea. Está proibido escravizar e qualquer coisa que fale que está permitido não está valendo mais a partir de agora. Então, como a gente não, enquanto Brasil, a gente não teve, de fato, uma política para romper com essa lógica dominante. E aí eu explicito um pouco o mito da democracia racial, o ideal de branqueamento, a miscigenação como uma política mesmo de Estado, de branqueamento e eliminação, né, das pessoas negras no Brasil, e essa manutenção das hierarquias raciais que ela foi, de fato, refinada depois da escravidão, né, ela não terminou, ela, de fato, foi refinada e assumiu novas roupagens. E aí aqui eu já começo a usar como autores a Lélia Gonzalez,
o Abdias Nascimento, que é uma grande referência, a Sueli Carneiro e a Neuza Santos, porque eu começo a trazer um pouco também sobre essa perspectiva mais subjetiva, esse mito da democracia racial, quais são os efeitos que ele produz no indivíduo negro. Quando a gente tem um ideal de branqueamento, que você ser um ser humano digno de plena existência no mundo é você ser uma pessoa branca, como que isso vai produzindo todo um sofrimento psíquico dentro de você. E aí, assim, eu estou até resumindo bastante, mas é porque eu entendo que 10 minutos é um período muito complicado, né, para a gente conversar um pouquinho mais. Mas então eu faço esse caminho, né, ao longo do artigo, em que eu trago, então, a história social, a gente fala sobre a colonização, a escravidão, o racismo estrutural. E quando a gente pensa nesse macro, a gente pensa que isso opera, então, na construção das nossas relações sociais. Porque se de fato a gente tem um racismo estrutural, onde a gente entende que algumas pessoas são seres humanos e outras não, isso afeta a forma que a gente se relaciona. Então, a gente cria hierarquias raciais, a gente cria um sistema de desigualdade, a gente cria todo um mecanismo de discriminação. Tudo isso cria na gente um sistema de representações. Então, a gente tem estereótipos, a gente tem preconceitos e a gente tem uma ideologia de branqueamento, uma tentativa mesmo da gente embranquecer para a gente atingir determinados direitos de existência. Então, assim, isso a gente sai de uma história que molda a forma que a gente se relaciona, isso cria algumas representações na nossa cabeça do que é o certo, do que é o errado, do que é um ser humano digno, o que é algo aquém de uma humanidade. E aí tudo isso impacta na nossa subjetividade, porque eu, enquanto uma pessoa negra, eu tenho uma identidade que ela é moldada a partir dessas representações que eu tenho e que as outras pessoas têm, porque a gente nasce nesse grande banho de cultura, onde a gente já chega com muitos significados e símbolos demarcados no nosso corpo. Então, eu crio uma identidade, uma autoimagem e sentimentos e afetos comigo e com as outras pessoas, que elas vêm desse processo de criação de representações raciais, né? E tudo isso gera o sofrimento psíquico, porque eu me vejo enquanto uma pessoa negra, né? E aqui falando eu enquanto uma grande coletividade, eu me vejo enquanto uma pessoa que não detém não detém um pleno gozo da existência. Eu me vejo como uma pessoa que nega a minha identidade, porque eu almejo, né, chegar e alcançar outros espaços. A gente tem índices hoje, muitos estudos que mostram a solidão, a depressão, sentimentos de insuficiência, autoestima baixa, que são muito mais presentes em camadas que são camadas negras, né, camadas de população afrodescendente. A gente tem índices de autoextermínio maiores entre essa população, a gente tem uma expectativa de vida menor entre essa população. Então, a gente percebe que são efeitos individuais produzidos por uma estrutura histórica e social. Esse é o caminho que eu desenho nesse artigo, sobre como toda a história que tem documentada do Brasil desde a invasão, né, em 1500, sobre como essa história ela molda a forma que a gente entende o nosso sofrimento psíquico e que a gente vive a nossa subjetividade hoje. E eu defendo ao longo do artigo que compreender essa trajetória é essencial para a gente conseguir de fato intervir. Não é o sujeito que é o problema, é a estrutura que o produz. E eu coloquei isso muito como uma tentativa da gente unir, porque acho que dentro da academia, às vezes a gente tem, nós que somos pessoas das ciências humanas, eu acho que a gente deve ter uma inquietação muito parecida, que é essa ideia de que às vezes os departamentos são muito departamentalizados, né? A gente tem dificuldade de entrelaçar algumas coisas, e falar sobre negritude hoje é falar de toda essa história do Brasil e de como a gente chegou até aqui. Então, para ir finalizando, da falta à presença, então eu faço um breve apanhado no final do meu artigo, falando que durante séculos a gente tem uma negritude marcada pela falta, pelo apagamento, pela negação e pelas tentativas de embranquecimento, mas que hoje a gente tem uma movimentação política muito bacana de ressignificar o que é esse conceito de negritude para um conceito de resgate de memória, de sensação de pertencimento, de consciência racial e de reconstrução dessa subjetividade, porque a gente sai dessa movimentação de alguém falar para a gente o que é ser negro é uma coisa ruim, ser negro é estar fadado ao sofrimento, ser negro é uma pessoa que está fadada a essa tristeza, e a gente vem para uma movimentação que eu vou falar o que é ser uma pessoa negra no Brasil. Então, eu vou falar o que eu gosto, eu vou falar quem eu sou, eu vou falar quais são minhas potencialidades. Então, a negritude como uma afirmação histórica, política e cultural. E aí, para a gente finalizar,
Eu defendo que a história continua produzindo subjetividades, nós somos frutos de toda a história que veio antes da gente, da história que a gente vive, e que produzir conhecimento situado é uma prática política. Eu não posso, enquanto psicóloga, falar sobre como pessoas negras estão mais suscetíveis a uma depressão, sem considerar toda essa estrutura que trouxe a gente até aqui. E que compreender a negritude é, então, compreender processos históricos e afetivos, e que é impossível a gente falar sobre negritude no Brasil, no Ocidente, enfim, sem a gente se colocar subjetivamente nesse processo também, e entender como que eu me sinto frente a esse trauma colonial que a gente vive até hoje. E é isso, muito obrigada, eu coloquei aqui meu e-mail, né, o meu Instagram para a gente trocar depois alguns contatos, continuar essa conversa em outros momentos, mas era um pouquinho isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Poliana, que trabalho, hein? Que riqueza de conteúdo. Eu estava aqui pensando como você utilizou uma palavra muito que a gente utiliza para a gente escrever, a questão do refinamento, né, da questão racial, hoje que ela apenas foi refinada para de um outro modo, de um outro jeito. Hoje estava lendo de manhã os jornais, eu estava dando uma lida no jornal Globo, e saiu o anuário da Segurança Pública de 2025, 2026. E aí me chamou a atenção um estado que foi considerado onde tinha o maior índice de racismo no Brasil, era Santa Catarina. O mesmo estado que aprovou uma lei proibindo cotas raciais nas universidades estaduais de lá, né, praticamente um dissenso, um contrassenso. Argumentou-se inicialmente que o Estado era majoritariamente branco, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe agora que, com as pesquisas, é o Estado mais racista que existe. E você se coloca muito bem no seu lugar de fala, assim, é fantástico. Ouvir sua fala, muito didática, professora, né? Parabéns e muito obrigado pela sua contribuição. Esteja sempre com a gente. Obrigada, muito obrigada, gente, de verdade, um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Juliana, a outra chegou? O outro trabalho? Eu acredito que não. Acho que eu ela fazer a não. chamada formal. Resumo expandido: força e ancestralidade, mulheres insurgentes na comunidade remanescente do Quilombo, Elvésia, Bahia, de Gilcinete Joaquim Santos Silva. Não se encontra? Não, né? Então, pessoal, bora. Abro agora a mesa para os debates. Se alguém quiser fazer alguma pontuação, quiser fazer alguma contribuição para outro colega, fiquem à vontade. Fiquem à vontade mesmo para contribuir com outro colega, para colocar alguma observação. Ninguém? Então, vamos encerrar esse GT. Tem uma falazinha aqui bem rapidinha de agradecimento. Chegamos ao encerramento do GT 12, o direito de existir por inteiro, anticapacitismo, interseccionalidades e práticas de cuidado. E com ele também o fechamento das atividades do primeiro Encontro Nacional de Estudos Interseccionais. Agradecemos profundamente a todas as pessoas que apresentaram seus trabalhos, compartilharam suas pesquisas, experiências, memórias e perspectivas. Cada exposição reafirmou que as desigualdades não operam de forma isolada. Como vimos, elas se cruzam, se acumulam e produzem experiências muito específicas de exclusão, mas também de resistência, organização e transformação. Hoje discutimos a negritude, como nossa colega Poliana acabou de falar, como processo de reconstrução identitária e enfrentamento à colonialidade. Refletimos sobre as barreiras vividas por pessoas negras surdas no acesso da pós-graduação. Reconhecemos a força política e ancestral e problematizamos a mestiçagem como espaço também marcado por disputas de memória, poder e hierarquia. Agradeço especialmente à colega Juliana Piovesan La Sala pelo apoio na condução desse GT, as pessoas intérpretes de Libras, cujo trabalho foi essencial para garantir acessibilidade e participação na organização do primeiro ENEST. E a todas as pessoas aqui presentes, que contribuíram indireta e diretamente com escuta, atenção e diálogo. Encerramos com uma convicção: o direito de existir por inteiro
não pode ser uma concessão feita por estruturas de poder. Deve ser reconhecido como um princípio ético, político e democrático. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva não apenas tolera as diferenças, mas transforma suas instituições para que ninguém precise fragmentar sua identidade para ser aceito. Muito obrigado a todas e todos. Que os debates desse encontro não terminem aqui, mas continuem nossas pesquisas, práticas profissionais e instituições. Passo a palavra agora para a nossa colega Juliana, para fazer suas considerações finais. Caio, que fala linda! Eu queria agradecer, gente, por todos os trabalhos, todo mundo aqui. Foi incrível ver como os temas foram se conectando, temas muito importantes, ganhando espaço, ganhando protagonismo aqui, até mesmo, não só, né, no Brasil, mas também em outras comunidades indígenas fora aqui, né, na América Latina, que o Danilo trouxe. Super interessante. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui também com vocês. E, para finalizar, eu queria tirar, se vocês puderem, né, abrir a câmera e tal, para a gente tirar um print de todo mundo junto. E é isso. Ai, gente, travei. Ah, não, deu certo. Vou tirar aqui, então, gente. Agora foi. Vamos GT com todas as câmeras abertas, olha só. Às vezes é difícil. E aqui temos a presença queridíssima do queridíssimo Val, nosso queridíssimo Val, seja sempre bem-vindo. Sou muito importante, presidente e diretor da Noeste. Então, pessoal, um abraço para todos, um abraço no coração de todo mundo, fiquem com Deus. Paulina, se tu puderes deixar teu e-mail aqui no chat, por favor. Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui. Não? Então. Estranho. Mas se quiser anotar o meu e-mail. Me diz que eu anoto. Tá. É FRAU, Frau. Sim. Poliana, com 2 L's e com I. Sim. @gmail.com. Pronto. Em breve eu entro em contato com você. Sim, por favor. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigado, Verônica, Caio, Juliana. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a você, Tchau, Danilo. Tchau, tchau.